Boa noite. Perdão por interromper a sua conversa boa. Eu sempre falo isso. A gente vem aqui meio invasivo, né? O pessoal conversando, alegre. E aí você precisa parar de conversar. É que a gente precisa começar. Então vou repetir. Boa noite. Boa noite. Estamos muito felizes por ver todos aqui, muito alegres mesmo. Nosso coração está exultante. Deus nos deu essa oportunidade nessa noite. Já há um bom tempo nós agendamos, através do presbítero Ciro, com o Guilherme Yamarino, que em algum momento eu chamei de Lamarino, não sei porquê. Vou confessar aqui para você. Não distingui ali o L e o I, né? Mas chegou o dia, chegou o momento, e é bom vê-los aqui. Estamos muito felizes. Felizes por ver tanta gente, pessoal da nossa igreja, feliz também com o presidente do presbitério, em ver tantas pessoas das outras igrejas da cidade, da região, vários pastores, né? Como estou vendo ali o pastor Márcio, meu colega de SPS, corintiano também, vamos frisar essas coisas, né? Pastor Renato, não foi meu colega de SPS, acho que foi um pouquinho antes, né, que você esteve lá, Renato. Uma companhia de Havaí, né, o Renato. Não sei se tem mais algum pastor aqui que eu não identifiquei, por favor, levante a mão. Apenas os dois com a gente, mas várias igrejas representadas, nós nos sentimos muito felizes, muito alegres por tê-los aqui. Vai ser uma noite de celebração com aquilo que Deus colocou no coração do Guilherme, com os dons que Deus lhe deu, e que a gente possa aproveitar, celebrar, glorificar, exaltar o Senhor, aproveitar ao máximo esse momento, né? Porque passa rápido. Nós estamos com um probleminha em relação à internet. O nosso propósito é transmitir essa celebração. Então, se você está... Agora tem que olhar para lá, né? Nós estamos estreando uma câmera nova. Se você está assistindo pela internet e oscilar, é porque a gente está com um problema aqui no nosso servidor. Quero pedir uma coisa para você, aqui da igreja, que está conectado, usando a rede da igreja, tá? Por favor, desconecte. Use o seu 4G, 3G, 5G, sei lá, né? Então vamos fazer isso para aliviar um pouco. Independente de a gente conseguir transmitir ao vivo ou não, nós vamos gravar e depois vamos postar lá no canal do YouTube da nossa igreja. Nós vamos orar e em seguida já vamos passar para o Guilherme, para ele ministrar. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado pelas vidas que aqui estão. O Senhor preparou, o Senhor nos deu esse momento. É um presente do Senhor para essa igreja, para a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui presente, por todos que aqui estão. É um presente para as nossas vidas, para cada um de nós. Que haja nesse lugar, ó Deus, uma atmosfera de louvor, adoração ao Teu nome. Que haja um clima de alegria, de celebração, porque é diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que nós estamos nessa noite. Obrigado pela vida do Guilherme Yamarino, que aqui está conosco, pessoa que o Senhor tem usado nas mais diversas áreas, especialmente na área da música, que ele possa ser usado por Ti mais uma vez nessa noite, para nos abençoar. Essa é a nossa oração que fazemos juntos, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, Guilherme. Fique à vontade. Vamos nos colocar de pé.
Essa canção começa assim, ó. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Honre e santifique esse momento com a tua igreja, que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé têm bem dizer, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Do começo. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Vem, santifique esse momento com a tua igreja, que é o teu povo. Correr no meio desses que por fé vem bem dizer, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Cantamos que esse Deus é o Deus bendito, santo e o Deus de toda a glória. E Ele se revelou muitas vezes e de muitas maneiras.
Cristo Jesus. Essa revelação máxima, segundo Hebreus capítulo 1. E nós vamos cantar exatamente sobre isso. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Oh, 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 oh. Pode sentar, gente. Às vezes a nossa vida pode parecer um pouco desajustada ou desafinada, e da mesma forma que por vezes no meio de uma apresentação musical, uma sinfonia que você estiver escutando, um show que você for, ou qualquer outro tipo de apresentação que envolva instrumentos e afinação, você vê os músicos fazendo exatamente isso que eu estou fazendo agora.
verificar a afinação para ver se todas as cordas estão na tonalidade certa, ajustar o instrumento para que quando ele for tocar e expor as notas todas ao mesmo tempo, a coisa estiver afinada, a coisa estiver certinha. Muitas vezes no meio de uma reunião como essa, nós precisamos de um momento desse. Para olhar para nós mesmos e afinar o nosso próprio coração. O exercício musical e dos compositores e também quando você está interpretando qualquer coisa, também deve passar por isso. Você olhar o que está ao redor, olhar para dentro, e principalmente aqueles que têm uma relação com Deus, de deixar que Deus dite as regras e afine o nosso próprio coração. Esse espaço é um espaço em que nós reconhecemos a nós mesmos. E na minha vida eu tive momentos em que eu precisei reconhecer os meus próprios pecados, reconhecer as minhas próprias mentiras e ser colocado de frente com essa tentativa de autojustificação, tentativa falha de achar que nós somos maiores do que realmente somos. Essa é uma canção que foi composta depois de um processo desse, de autorreconhecimento, de arrependimento e de muita ação da graça de Deus no nosso coração. Uma música que se chama Então Caí, e ela lá do começo do Projeto Sola. Sozinho volto a olhar e vejo o caminho que destruí. Tanta coisa, tudo se foi, e o meu orgulho que se espalhou. Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Criei em mim uma mentira que se despedaçou, e então caí. Coração aqui, quebrado e sem descansar. Será que ainda existe esperança? Será que o teu amor está aqui? Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Criei em mim uma mentira que se despedaçou, e então caí. Oh, 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 tua voz eu posso ouvir dizendo para eu me acalmar, que nada está perdido, que tudo novo se fará,
que na verdade é você ou alguém maior que eu, que revelou toda a mentira e me despedaçou, e então sou teu, tua luz vai me encontrar, tua graça me mudar, e a esperança vai renascer. Tua luz vai me encontrar, tua graça me mudar, e a esperança vai renascer, então voltar. Eu comecei uma música que eu não coloquei ali, mas depois eu faço ela. Vamos fazer essa que faz mais sentido. Enganei vocês. Não, eu tava tão empolgado aqui, mas tudo bem. Às vezes acontece isso. Na mesma tônica de você ouvir uma canção que é uma exposição de um coração arrependido, e isso alimentar o nosso coração, e talvez você ouvir as frases da canção e falar assim: nossa, eu também passei por isso, nossa, eu também preciso dizer isso para Deus, eu também preciso me arrepender, talvez como esse arrependimento dessa canção mostra, assim, como a gente, quando lê o Salmo 51, por exemplo, o Salmo 32, por exemplo, muitas vezes nós não confiamos em Deus da maneira como deveríamos confiar, e por vezes, ao passar pelos sofrimentos, ao passar pelas angústias, nós achamos que a gente está errado. Quando a gente passa por dúvidas e a gente fala: nossa, será que Deus está me olhando mesmo? Será? A gente fala assim: não posso dizer isso, porque é errado dizer isso. Então, se eu dizer, o pessoal vai me alegar que eu estou com falta de fé e tal. Mas o próprio Evangelho, lá no Evangelho de Marcos, você tem um episódio, no capítulo 9, 8 e 9, né? Você tem um pai que o filho dele está endemoniado e os discípulos não estão conseguindo tirar esse demônio por nada. O menino se machuca, o menino ali se debate, e o texto diz que os discípulos, embora tentando, não faziam nada, nada acontecia, e Jesus não estava na cena. Quando Jesus chega no local e conversa com todos, ele pergunta assim: o que está acontecendo? Eles contam a cena e ele pergunta ao pai: o que você quer? E o pai conta: meu filho está nessa situação deplorável, eu quero que isso seja resolvido. E então o mestre Jesus, ele fala: então crê tão somente. Crê tão somente. E o pai responde um negócio que muitas vezes a gente tem vergonha de dizer. Ele fala assim: eu quero que meu filho seja curado, eu quero isso, mas me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, ajuda-me a confiar quando a confiança me faltar. Quantas vezes a gente tem vergonha de dizer que somos frágeis em nossa fé?
Quantas vezes a gente fala assim, não, tudo bem, glória a Deus, Deus é bom, e a gente começa a repetir as frases das músicas que a gente decora, mas no fundo o nosso coração é duvidoso e a gente tem vergonha, inclusive de dizer para Deus isso. Deus me ajuda na minha falta de fé. Essa é uma oração, e a origem dessa canção é justamente a oração de um amigo que me escreveu, e ele falou assim, olha, a gente trocava muito, né, as orações e conversava muito nessa época, era um tema que estava pegando muito para a gente nessa época, confiança em Deus, o medo do futuro. E esse meu amigo me manda a oração dele, tinha uma porção de coisas, então a letra dessa canção sai justamente de uma oração que era esse meu amigo que fazia, mas no fundo era a mesma oração nossa naquela época. E por muitas vezes, essa música é de 2014, a gente está em 2023 e a canção ainda fala forte, inclusive ao meu coração. E muitas vezes, em momentos diferenciados, ela, talvez na falta das minhas palavras, ela tem sido a minha oração, talvez seja a sua. Essa é uma canção que se chama Confiança. Eu convido você a orar, porque a canção dentro da adoração pública também é uma oração. Confiança. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a ajuda-me a encher mesmo. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci
de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo meu olhar falhar. Amém. Vamos para a próxima. Não lembro qual que era a próxima. Ah, sim. Ah, sim. Essa é uma canção muito especial, que deixei vocês sentadinhos aí de propósito, senão vocês vão ficar muito tempo de pé, gente. Calma que vocês vão ter a oportunidade de ficar de pé. Presta atenção nisso. A palavra de Deus, ela tem muitas histórias de personagens diferentes e muitas vezes a gente quer saber a moral da história, né? Ah, como que eu posso ser mais parecido com tal personagem? Qual a moral da história? E às vezes nós desconectamos demais a história das pessoas. E muitas vezes a gente torna a palavra de Deus muito cartesiana. Deixa eu falar um negócio. Quando a Bíblia fala de algum personagem e você está lendo sobre Sansão, Jefté, quando você está lendo sobre Jacó, Abraão, Pedro, Débora, Ruth, Noemi, quando você está lendo sobre cada um desses personagens e a Bíblia está expondo a história de cada um desses personagens a você, saiba que você está sendo exposto também. Porque quando leio essa história, quando nós debruçamos os nossos olhos para a própria vida de Pedro, não é só o Pedro que a gente está conhecendo. É um pouco do nosso próprio coração também. E aí vem a canção de um certo Pedro, que pode ser uma canção de todos vocês, a minha canção, falando mais sobre mim. E como que o amor de Deus expõe o nosso pior, com vias de demonstrar a sua graça. Canção de certo Pedro. Eu te vi fazer coisas que nunca antes vi alguém fazer. Eu te vi ser alguém que ninguém já
jamais poderia ser. Ouvi você dizer sobre a paz e a vida e o seu reino de amor. Ouvi você contar histórias pra nos lembrar. Eu te vi sobre a água, pois eu também estava ali com você. De longe vi o céu se apagar, no madeiro a sua vida entregar. Notei no seu olhar que um dia eu diria que não o conheci. Senti meu coração ter medo e não saber, e te dizer não. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Sei que a morte não triunfou, ter você aqui de volta na mesma areia que me chamou. Só assim eu entendi o que é ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Curva sua cabeça. Isso aqui é uma canção que expõe muito o nosso coração, mas aproveita esse tempo para falar ao Senhor. Talvez o Senhor tenha
incomodado algumas coisas, algumas áreas na sua vida, tenha te dito algumas coisas enquanto a gente estava expondo a palavra de Deus de forma cantada, tem um momento de autorreflexão, um momento de olhar para dentro de si e ser honesto a Deus. E ore também para que Deus prepare o nosso coração para o que a gente vai aprender nesse momento. Tem um momento de oração silenciosa. Deus eterno, Criador nosso, Santo Deus, cuida do nosso coração enquanto a Tua palavra for exposta. Cuida de nós, Pai, para que não apareçam as nossas vaidades ou qualquer outra tentativa para a nossa própria glória, mas que seja tudo para a Sua glória apenas. Incomoda o nosso coração, confronta os nossos pecados, confronta, Pai, o nosso ser muitas vezes orgulhoso, consola também as nossas dores com a Tua palavra. Fala a nós, Pai, Criador inefável, maravilhoso, soberano, dono de toda a ciência, de todo o poder. Permita que o Teu Espírito sonde os nossos corações e nos ensine, que não sejam as nossas palavras, mas as Tuas. Em nome de Cristo Jesus, dono de toda bênção, fonte de toda alegria, é que oramos. Amém. Glória, santidade e amor é o tema de hoje. Que eu vou citar algumas coisas aqui do que eu falei. Talvez amanhã no culto à noite também abordaremos uma outra característica dessas três porções do caráter de Deus, manifestações do ser de Deus, mas a ideia é que nós discutamos hoje, aprendamos hoje sobre a glória de Deus, a santidade de Deus e o amor de Deus, o caráter insuperável de Deus e a resposta inevitável dos seus filhos, ou então, se a gente for chamar de algum outro nome, é isso que a gente está fazendo aqui, a excelência de Deus na liturgia cristã. A excelência de Deus na liturgia cristã. E o texto que a gente vai se dobrar e meditar agora, nessa parte do nosso encontro, é justamente Isaías capítulo 6. Então, abre sua Bíblia aí, seja lá de papel, seja lá no seu celular. Eu vou usar a Nova Almeida atualizada, tá bom? Se você tem um aplicativo aí que muda a versão e quiser acompanhar no texto na versão que eu estou lendo, essa versão não é tão diferente assim das outras, e só um pouco diferente da Almeida, revista Almeida e atualizada, famosa ARA, mas é uma versão interessante. Temos usado bastante lá na igreja. Isaías capítulo 6, versículo 1 a 9. Tem mais, mas a gente vai se ater a esses 9 versículos. Diz assim a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que essa brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo. O texto continua, mas a gente vai se até aqui. Há uma tríade de conceitos na elaboração de liturgia, e é exatamente essas três coisas que nós vamos falar hoje, dentro de um ciclo litúrgico denominado ciclo isaítico. E essa tríade vem de um teólogo, um filósofo teológico, né, alguém da área da teologia filosófica, que é o Nicholas Wolterstorff. O Nicholas Wolterstorff, ele é um estudioso de vários assuntos, e numa dessas palestras que ele vem dando aí sobre o culto, ele elaborou essas três coisas: glória, santidade e amor. E é uma coisa muito interessante que acontece no culto, que nós elaboramos mais cedo, é que o culto ele não é uma ação humana. O culto cristão, a adoração a Deus, não é uma ação nossa. É uma resposta nossa. A ação é de Deus. O culto é de Deus. Não somos nós os realizadores primários do culto. É Deus quem convoca a adoração. É Deus quem nos chama. É Deus quem nos incentiva, inspira, informa a adorá-lo. É Deus quem dá todas as letras para que a gente siga Ele em oração, em adoração e o obedeça. Então, essa ideia de elaborar sobre glória, santidade e amor vai respaldar ou ter consequência numa resposta nossa, um assombro, uma reverência e uma gratidão. O resumo do que eu vou falar hoje é exatamente: diante da glória insuperável de Deus, nós temos um assombro. Diante da santidade insuperável de Deus, nós temos uma reverência. E diante do amor insuperável de Deus, a nossa resposta é a gratidão. O culto tem dois pontos fundamentais anteriores dessa discussão, que é justamente servir como, segundo o Alexander Schmemann, a atualização da igreja. Eu sei que às vezes tem gente que está querendo atualizar Deus e a sua palavra, mas na verdade é o contrário. O culto atualiza você e a mim. É como se o culto ele tivesse um script de vida, e aí ao expor, o culto que expõe de fato a palavra, quando nós nos reunimos e aprendemos e somos confrontados e consolados, é como se nós fôssemos atualizados de fato para viver daqui, desse local para fora, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, na rua, nas padarias que a gente frequenta, no shopping que a gente vai, no trânsito e tudo mais, atualizados para cumprir de fato a palavra de Deus. Então o culto é uma atualização da igreja. Ele mantém a igreja ensinada, mantém a igreja quem ela é. E o estudo de teologia litúrgica, ou quando a gente estuda como que Deus intenta e transborda para nós o que fazer para adorá-lo, tem uma coisa muito importante, que é de tornar explícito algumas coisas que estão às vezes implícitas na nossa vida. O culto explicita algumas coisas em nós, como nós cantamos agora. A história de Jesus com Pedro, quando Jesus encontra Pedro lá naquela praia, que é justamente a praia que Jesus chamou Pedro pela primeira vez. E Jesus chega e pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Você me ama mais do que os outros? E Pedro vai ficando envergonhado, né? É exatamente
o que Cristo está fazendo ali é expor Pedro a ele mesmo. A todas as vezes que Jesus pergunta, Pedro, você me ama? É inevitável Pedro estar se lembrando daquele momento em que ele nega Cristo. A gente acabou de cantar isso. O relacionamento com Cristo expõe o nosso pior. Você já fez aquela... Tem gente que faz peeling, você já viu isso? Uma pessoa que acabou de sair do processo de peeling, que é fazer rejuvenescimento da pele. E aí o que acontece com a pessoa? Você acha que ela vai ficar toda bonita, né? Mas não. O negócio tira todas as coisas. Quando eu era adolescente, eu tive um caso grave, como vários adolescentes têm, de acne. E aí tem um bendito remédio, o Acutan. O pessoal já tomou aí. E quando você toma, você acha assim, vai sair tudo, né? Só que para sair tudo, o que precisa acontecer? De fato, sair tudo. Então, para você não ter mais aquele problema de acne, antes todas as acnes que você teria na vida vão sair. O C.S. Lewis falava que antes de um cavalo se tornar um Pégaso, sabe o que é um Pégaso, né? Aquela criatura mitológica com as asas e tal, uma criatura magnífica. Antes de um cavalo se tornar um Pégaso, nesse processo, você vai ver um cavalo com uns tocos atrás, bem estranho, bem, talvez desconfortável para olhar. Muitas vezes é isso que o culto faz conosco. Deus, ao nos transformar, Ele vai provocar os nossos piores medos, vai nos trazer as piores angústias. E para citar um pré-reformador chamado John Wycliffe, ele fala o seguinte, que Deus prova os seus no sofrimento. Então o culto também tem isso, de tornar explícito algumas coisas. Amós, capítulo 5, versículo 21 a 24, ele traz uma coisa assim: eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, eu não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Deus não está interessado na forma apenas. Deus está interessado em algo que vem antes da forma, pré-forma, que é o próprio coração. Já dizia Davi no Salmo 51, holocaustos você não quer, mas um coração quebrantado. E a ideia da exposição de hoje, de falar da glória, da santidade e do amor, é não para que a gente, domingo que vem, a gente faça todas as coisas elaboradinhas, certinho, ritual, olha só que legal. Não, mas para que o nosso coração esteja ajustado aqui. Para que o seu coração e o meu coração, ao cultuarmos a Deus como igreja, seja motivado por nada mais do que a palavra. E ao expor a palavra, que o nosso coração seja alimentado. Não as nossas vaidades, não as nossas imaginações, filosofias vãs, etc. Mas que o nosso coração seja transformado. Então vamos lá. Assombro, reverência e gratidão. O assombro diante da glória insuperável de Deus. O culto cristão, isso que nós fazemos juntos como igreja, as nossas reuniões de adoração, a nossa adoração particular, familiar em nossas casas, muitas vezes começa com o atestar da glória de Deus. A própria oração que Cristo nos ensina começa com Pai nosso que estás no céu. Eu atesto sobre quem Deus é. O Salmo 96 já começa dizendo muitas coisas, e lá no versículo 6 e 7, olha só como a exposição da glória de Deus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, deem ao Senhor. Ó famílias dos povos, dê ao Senhor glória e força. O Salmo 29 traz, deem ao Senhor, ó filhos de Deus, dê ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. A voz do Senhor, o finalzinho do versículo 4, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é
cheia de majestade. Salmo 145, do versículo 3 a 6, olha só. Grande é o Senhor, a gente canta isso inclusive, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas, falarão do poder dos teus feitos tremendos e eu os anunciarei a tua grandeza. Glória no hebraico é kabod, no grego doxa. Então você tem essas palavras que são centros de gravidade da atenção desses grandes textos de adoração. Todo texto de adoração ele vai ter um centro de gravidade ali no kabod de Deus, da glória de Deus, demonstrando isso, que é no Antigo Testamento, os grandes salmos de adoração. Os grandes cânticos de adoração que são presentes no Novo Testamento, aí você tem o Novo Testamento, lá em Lucas, você tem os cânticos ali no começo da jornada do Evangelho, Magnificat, Benedictus, Gloria in excelsis Deo, Nunc dimittis, todos eles têm esse centro doxológico da glória de Deus, proclamando a glória de Deus. Os anjos, quando avisam aqueles pastores com um cântico, glória a Deus nas alturas. E no Natal a gente canta isso. Glória. Olha só. Os cânticos do Apocalipse trazem o assunto da glória de Deus. A glória de Deus revela o quê? O poder de Deus. Quem Deus é. E todas as vezes que isso acontece, a reação do nosso coração é o assombro. Isaías, no texto, ao ver a glória de Deus, ele fica paralisado, ele fica atônito, contempla. Em vários salmos você tem essa linguagem, eu contemplarei a grandiosidade dos seus feitos. Eu olho para a glória de Deus e a reação que tenho é o assombro diante da glória insuperável. E o culto cristão, a adoração coletiva e pública, ela vai expor essa glória de Deus. E a resposta nossa é justamente esse assombro, esse senso de maravilhamento. Às vezes a gente faz isso no Instagram, né? Você tira uma foto da criação, na praia, aqui tem bastante praia, né? Você tira a foto da praia e de repente você coloca lá, Salmo 24:1, Salmo 19... Olha como Deus é magnífico. E às vezes a gente faz isso a gente faz assim sem pensar. Olha uma paisagem bonita e vai lá. Só que isso também acontece aqui no culto cristão. Quando a majestade e o poder de Deus são expostos, então nosso coração se enche de alegria. Nosso coração fica atônito, assombrado no bom sentido. Em inglês tem a palavra que é wonder. Traduzida às vezes como maravilhamento. Nós ficamos maravilhados diante da glória insuperável de Deus. Mas o texto de Isaías continua, tem a segunda parte, que é a reverência diante de sua santidade insuperável. O texto de Isaías, ele vai contando, ele chega num período ali, quando os anjos cantam santo, 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 ao Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Então, Isaías vai percebendo ali que ele está diante do Deus eterno, Criador dos céus e da terra, esse que é glorioso, esse que é santo. Santo, tremendamente puro, único, que está plenamente no lugar em que deve estar sem nenhum erro. E Isaías percebe que ele não é tão bom assim quanto este que está sendo louvado. E Isaías tem uma reação, que é exatamente dizer: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele está diante do rei. E diante do rei ele admite que ele não é rei. Ele admite que ele não é justo. Ele admite que ele não é santo. Que ele tem lábios impuros.
Assombro diante da glória insuperável de Deus. E agora reverência diante da santidade insuperável de Deus. A demonstração da glória de Deus, ela nos deixa em assombro, só que não é um assombro qualquer, como se a gente tivesse visto, sei lá, dia 11 de setembro de 2001, você estava assistindo TV e aí de repente você vê aqueles 2 aviões baterem nos 2 prédios lá em Nova York. E você fica, nossa! Ou você vê um acidente, ou você lê uma notícia, não é esse tipo de assombro, é um assombro muito mais grandioso. Porque a glória de Deus demonstrada, ela tem uma continuação, ela tem um ponto que é inevitável estar junto, que é demonstrar a santidade de Deus. E a santidade demonstrada, ela nos faz cair por terra. Talvez quando você posta uma foto da criação assim, você não automaticamente dobra os seus joelhos e fala, ai de mim. Mas quando nós falamos do glorioso Deus, do santo Deus de Israel, a consequência é nós dobrarmos os joelhos e falar assim, Deus, eu não sou bom, tem compaixão de mim. A maioria das liturgias históricas, elas têm um ponto, uma oração que chama Kyrie eleison, que é justamente Senhor tem misericórdia de mim, né? Senhor tem misericórdia, Kyrie eleison. Isso é importante para o nosso culto. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não precisa confessar o nosso pecado. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não tem pecado. Nós nos achamos santos. A gente acha que somos a última bolacha do pacote de Oreo do supermercado. Achamos que está tudo bem com a nossa vida, que a gente é o maior Billy Graham de Florianópolis. Só que não é assim. Nós constantemente precisamos admitir que não somos bons como deveríamos ser e que se não fosse a graça de Deus, estaríamos perdidos. Se não fosse a bondade do nosso Pai, não estaríamos aqui. Ai de mim, ai de mim. O Deus santo, puro, limpo, ele revela o quanto nós não somos. Nós somos impuros, sujos, detestáveis. Romanos capítulo 5 vai falar que Deus, enquanto ainda éramos pecadores, inimigos, impuros, enquanto ainda éramos ímpios, ele demonstrou seu amor. É pelo beneplácito ou pela vontade de Deus que nos ama, que é gracioso, apenas por isso que estamos aqui. Deus não preveu que você seria bom. Deus não preveu que você teria fé. Deus não anteviu, olha só como ele vai ser bonzinho daqui para frente. Não, Deus que escolheu nos amar, mesmo a gente sendo quem é. E é justamente por isso que ele não nos deixa no mesmo lugar, porque esse amor tremendo e a sua santidade tremenda faz brotar em nós uma atitude de reverência, de cair por terra, de dobrar os joelhos. E é por isso que muitas vezes no nosso culto e nas canções e nas orações, nós afirmamos isso, Deus tem misericórdia de nós. Essa música que cantamos, Então Caí, é uma música que expõe o coração. Olha só, eu passei a vida inteira achando que eu era maior do que eu sou mesmo. Uma canção de confissão, de declaração, Deus, eu não sou bom como eu deveria ser, eu não sou, e sem a tua ação na minha vida, eu sou incapaz. Isso é uma parte da nossa teologia importantíssima, porque diz a respeito na diminuição de nós mesmos e na grandeza da graça de Deus, que é justamente do terceiro ponto, porque é o seguinte, perceba, enquanto a glória de Deus nos deixa atônitos, paralisados, e a reverência nos deixa de joelhos, caídos, reverentes de fato, pensa num soldado que ele dobra o seu semblante, o seu corpo diante daquele que é o seu chefe maior.
se a gente ficasse apenas nesses dois elementos dentro do culto, ou então nesse texto que nós vimos, talvez a nossa vida estivesse paralisada, não é mesmo? Você só proclama a glória de Deus e só proclama a santidade de Deus, a gente corre o risco de até mesmo nos tornarmos uma igreja legalista, travada, muito séria. Mas tem um elemento, que é justamente o amor insuperável de Deus. E o amor insuperável de Deus faz brotar em nós a gratidão, que é justamente o movimento da vida cristã. Justamente aquilo que nos movimenta, que nos coloca de pé e nos envia para a obediência em amor. A gratidão como uma resposta ao amor gracioso de Deus é a condução lógica do culto. Glória, santidade, amor. A gente pode ter às vezes cultos com muita reverência, muito assombro, mas nada de gratidão. Isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho. A gratidão é justamente o que produz esse movimento às ações mais estáticas, que são assombro e reverência, tão importantes quanto. É a gratidão que se torna, então, o combustível da missão, do serviço, e ela é muitas vezes alimentada por uma consciência clara também da glória e da santidade de Deus. Então, o viver explícito em reconhecimento da suprema glória de Deus, da sua incomparável e única santidade e do seu profundo amor, é justamente um viver que tem esse movimento de assombro, reverência e gratidão. O culto ele demonstra a glória de Deus, a gravidade do pecado, demonstrando a sua santidade, santidade de Deus, e a grandeza da graça, a glória de Deus, a gravidade do pecado e a grandeza da graça. O que é isso, meu irmão, minha irmã, senão a nossa própria vida com Deus, nosso próprio relacionamento com Deus? Lembra do dia em que Cristo te alcançou? Lembra do dia em que Deus falou contigo? Lembra do dia em que Cristo se apresentou a você e por meio da sua palavra te resgatou, te disse que era um filho de Deus? Você viu a glória de Deus? Isso foi exposto à sua santidade, exposto ao seu amor. Essa é a narrativa do Evangelho. Essa é a grande história da redenção. Um Deus que criou todas as coisas. Algo que aconteceu, que separou o homem e mulher de Deus. Uma redenção que nos foi apresentada através do próprio Deus que resolveu se encarnar aqui entre nós. Que por meio do seu Filho nos conta que somos acolhidos, que somos filhos, que temos um lugar em sua mesa. E nessa jornada, nesse lado aqui da redenção, nós olhamos para frente, esperando o dia da restauração de todas as coisas, esperando a consumação de todas as coisas, proclamando a nova criação, alimentando o nosso coração de esperança. Um texto desse, ele não é isolado. Ele tem vários outros acontecimentos no meio da palavra toda, que ressaltam a glória de Deus, a santidade de Deus. Veja, depois que Isaías, ele fala o que falou, o versículo 6 diz: um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa ele tocou minha boca e disse: olha só, eis que a brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. A grandeza da graça de Deus demonstrada ali para a vida de Isaías. E Isaías, ele começa a ouvir a voz do Senhor que diz: a quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Então Isaías responde. E o que ele responde? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías é habilitado a obedecer a Deus e ser enviado para ser um missionário de Deus.
enviado para ser um profeta de Deus. Diante dessa trilha, dessa jornada que ele passa. A mesma coisa acontece conosco todos os domingos, todas as vezes que nos encontramos. O nosso coração é desafiado em entender essa grande narrativa, em entender como nós somos perdoados, em entender como Cristo toca o nosso ser com uma tenaz, nos livra da nossa iniquidade, do nosso pecado, e nós somos incentivados. Aí você tem Hebreus capítulo 12, olha só, veja quão grande esse número de testemunhas que acabou de ser dita no capítulo 11. Então removam o peso que vocês carregam, então corram livremente, para cumprir, para obedecer, para proclamar o nome do Senhor até que Ele venha. O culto cristão, ele administra então, portanto, a nossa esperança. No meio da pandemia, muitas igrejas passaram por terríveis dificuldades, talvez essa igreja não tenha sido diferente. Alguns perderam entes queridos, alguns não souberam lidar muito bem com as emoções. E uma música que foi muito cantada mesmo, em várias igrejas, de várias denominações, foi Porque Ele Vive. Na versão original, em inglês, escrita pelo Bill Gaither, a última frase, né? Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Tem uma continuação em inglês, que não coube na tradução em português, mas é que life is worth living because he lives. A vida tem dignidade ou valor de ser vivida porque Ele vive. Deus não nos redime apenas para a vida vindoura, mas para esta vida. E quando atestamos esse ciclo de glória, santidade e amor, administrando a esperança no nosso coração, não é apenas para a gente sair daqui, levantar os nossos braços e simplesmente acabou. Eu estou aqui adorando a Deus, venho na igreja, adoro a Deus, venho na igreja, adoro a Deus, vou no pequeno grupo, adoro a Deus, vou no discipulado, adoro a Deus, vou ensaiar. A vida faz sentido ser vivida porque Ele vive. A palavra exposta no culto faz com que a gente gaste a vida da melhor forma possível. Porque Ele nos coloca dentro da sua história. Primeira música que cantamos aqui, Tu és o Senhor de toda a glória. É o Senhor da história. A história não está rendida. A história não está fadada. A história tem um dono. O tempo tem um dono. Esse dono é o Senhor Deus de todo o universo, que resolve colocar você e a mim na sua história. Você faz parte da história que Deus está contando. E todas as vezes que nós nos reunimos aqui, atualizamos o nosso ser para continuar vivendo essa história daqui para fora, daqui de fora para dentro também. Em todos os lugares proclamar, recontar e sermos alimentados pela administração dessa esperança. E a nossa única esperança é justamente na vida e na morte, Cristo. Cristo é a esperança na vida e na morte. Essa é a resposta da primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, escrito por Zacarias Ursinos e Gaspar Oleviano. Que Deus alimente o seu coração. Eu sei que amanhã você vai ser desafiado a estar presente em um culto a Deus. Eu quero que você tente pensar em 3 coisas para a gente acabar. Primeira das coisas, muitas vezes você diz o seguinte, né? Eu vou à igreja. Eu vou à igreja. Eu vou à igreja. Não, vamos à igreja lá. Não, vamos na igreja. Tudo bem, a gente costumeiramente chama isso de igreja, o prédio, mas a gente sabe que a igreja não é o prédio, né? Sabe disso. Os escoceses têm um jeito de dizer isso, diferente. Na Escócia, eles não falam, eu vou à igreja, mas eles falam, the kirk goes in. Kirk, igreja, um termo mais antigo para igreja, ao invés de church. Goes, vai, in. Ou a igreja adentra.
Aos domingos, não é você que vem à igreja, é a igreja que adentra esse local. Ou se você é de uma outra igreja, é a igreja que adentra aquele outro local. Seja aqui em Florianópolis, seja numa outra cidade de Santa Catarina, seja lá no norte do país, seja em Alphaville, seja em São Paulo, a igreja adentra para adoração. Primeira coisa, lembre-se que você está entrando como igreja em um local de adoração. A segunda coisa, você vai ser exposto a você mesmo. Seja preparado a ser confrontado, desafiado. Deixe que o texto bíblico atinja o teu coração, porque muitas vezes a gente vem com várias resistências, várias. Está preocupado com o que o pastor vai falar, você está preocupado se a banda vai tocar a música que você gosta, se a SAF vai dar o aviso que precisa dar. Os puritanos tinham um jeito interessante de sair do momento de culto. No caminho que eles andavam, e muitas vezes no caminho de volta às nossas casas, quando a gente está no carro, a gente gosta de falar assim, o pastor pregou aquilo lá, essa citação dele não gostei não. Aquele slide estava feio, né? Aquela música, uma moça lá desafinou. A gente gosta de reclamar. Caminho de volta dos puritanos, eles discutiam o seguinte: o que Deus falou com a gente hoje? O que Deus falou com a gente hoje? A igreja adentra, saia do culto, perguntando o que Deus falou com a gente hoje. Terceiro, lembre-se que você está sendo enviado. Enviado. A igreja, ela é espalhada, isso é definitivo. Deus resolveu espalhar o seu povo. A gente vê isso desde o Antigo Testamento. Principalmente quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, em um momento muito drástico da história da igreja, tem a morte do primeiro mártir, na verdade, depois de Cristo, Estevão. Estevão é apedrejado e por isso desencadeia uma perseguição terrível nos cristãos ali, aqueles primeiros cristãos. Então eles são espalhados para vários lugares. Tanto que você vai ver as cartas do apóstolo Paulo, tem algumas cartas que não foi ele que plantou a igreja. A igreja já existia quando ele foi até aquele lugar. Porque eram cristãos que estavam em Jerusalém, mas foram espalhados. E Deus resolveu espalhar isso, justamente para a igreja não ficar só em Jerusalém. Então Deus utiliza esse movimento desde sempre, esse movimento é bíblico. Deus reúne o seu povo e Deus espalha o seu povo. O evangelho, ele é centrífugo, ou seja, ele reúne, ele nos cola juntos. Então, domingo a gente é ajuntado, mas ao mesmo tempo a missão, ela nos espalha. Então saia desse momento aqui, do momento de amanhã também, quando você estiver cultuando a Deus com a tua igreja, quando estiver com o povo, às vezes você é de outra igreja aqui, amanhã também fica esse desafio. Você saiu dali, você está sendo enviado por Deus. A bênção que o pastor traz é um envio. É um envio. Para que você testemunhe o que você aprendeu aqui para lá. Para o que foi cantado, orado, proclamado, lido, não fique aqui. Mas saia. Para que as canções que você ouviu saiam. Para que a mensagem que você ouviu saia e contamine mesmo, no jeito positivo, contamine os nossos lares, contamine os nossos trabalhos, contamine a rua que a gente for passar. Se o culto não promove isso no teu coração, talvez o teu coração está duro demais e você precisa ser exposto à glória, à santidade e ao amor de Deus. Então ficam esses 3 desafios para o nosso coração. Talvez a partir do momento que a gente sair ali. E para que a gente se lembre, domingo após domingo, que o culto que conta toda a história da redenção vai provocar o nosso coração no entendimento maior de quem Deus é e de quem nós somos. E para que a gente viva de fato como uma presença fiel do reino de Deus aqui. Baixe sua cabeça. Vamos orar? Deus,
Tem misericórdia de nós, ó Pai. Cuida do nosso coração. Muitas vezes as discussões que temos aqui e os textos bíblicos elaborados, nós passamos longe disso. E talvez seja por falta de interesse do nosso coração, seja por, às vezes, negligência, mas cuida do nosso coração, Pai. Provoca o nosso ser. Provoca, cutuca. Fere o nosso coração com a Tua palavra. E assim nos motiva, Pai. Nos ilumina com o Teu Espírito ao amarmos e a respondermos em adoração ao Senhor, com assombro, com reverência e com gratidão, diante da Sua glória, diante da Sua santidade e diante do Teu imenso amor. Cuida da Tua igreja, Pai. Cuida da Tua igreja, que proclama o Teu evangelho, que canta, que ora, que lê, que age, que serve, que cumpre a missão para a qual o Senhor tem nos enviado, que age em resposta diante de tudo aquilo que o Senhor nos diz. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Muitas vezes a gente não está acostumado com isso por causa das várias diferenças litúrgicas ao longo da história. Mas tem um negócio interessante na liturgia de Calvino. Embora nós não façamos isso sempre, amanhã o culto vai ser diferente do que isso. Mas ele costumava colocar um longo momento de comunhão e resposta de adoração após a instrução bíblica ou após o sermão. Então agora a gente vai ter a chance de praticar isso de fato, de cantarmos em resposta ao que ouvimos. E o desafio é que você cante de fato, não fique com vergonha, tá bom? Então eu convido a igreja a ficar de pé. Tem uma amiga aqui que vai cantar comigo. Palmas para ela, vai gente, vamos lá. Vocês não gostam de bater palma aqui, mas pô... Você fica à vontade. Só vou afinar aqui. Eu tenho que só afinar isso no lugar certo. Porque o músico gosta de ficar mudando as coisas, né? Tem uma canção que ela é uma das coisas que a gente costuma fazer no Projeto Sola, né? O Projeto Sola, a nossa função e talvez aquilo que Deus incumbiu a gente a fazer por meio da arte musical, né, desse negócio que é compor canções, a gente faz de algumas maneiras, e uma delas é cantar textos bíblicos, tentar musicar textos bíblicos. A gente cantou Colossenses 1, de tarde a gente fez Salmo 126, e o Projeto Sola tem isso, a gente procura algumas vezes textos áureos da Bíblia, importantes para nós, e tentamos musicá-los, tá? Essa é uma dessas tentativas, se chama Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu,
pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Isso aí. Muito obrigado. Há uma oração, e aí a gente não pode cantar essa desanimado, não. Que a gente saia com esse espírito. A gente vai cantar algumas canções agora e a gente vai cantar essa aqui, ó. Deus cujos dias não têm fim, quão grande é a tua compaixão, faz-nos sensíveis ao corpo. A vida é breve e incerta. Que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Vamos com palmas. Quando a nossa geração passar, ser
vindo a quem se foi e a quem será. Faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta. Que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Em comunhão, confiança e fé, na esperança em ti, por meio de Cristo nosso Senhor, em teu perfeito amor. Que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias, por todos os dias, por todos os dias, por todos os dias. Amém. Isso aí. Muito bom, glória a Deus. Só reafinar aqui, porque a empolgação faz o violão desafinar. Espera aí. Ah, é, tem essa antes. Gente, vocês estão querendo sair daqui hoje ou amanhã? Ó, essa aqui eu quero todo mundo cantando junto desde o começo, bem forte. Ah, tem água ali, boa. É uma boa. Em tempo oportuno irei na água. Olha só. O bom pastor, o pão da vida, a porta pra entrar. Ressurreição, videira real, caminho, verdade. A vida se manifestou como um de nós se fez. Assim mesmo esvaziou, o seu sangue derramou. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva. Palavra que nos leva a escuridão não vence.
Deus aqui, o verbo que se encarnou, a glória do Pai, o começo primeiro da criação e o sustento até o fim. A vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu. Quando o coração estiver te incomodando, aflito, Salmo 111 já nos diz em termos duas coisas. Se lembre de quem Ele é, se lembre do que Ele fez. Lembre-se de quem Deus é e de como Ele tem sustentado a história com seus feitos maravilhosos. Então nós cantamos. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Para ver o Pai, olhe para o Filho. Deus que se revelou a nós, a vida eterna já nos deu. Alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolher, andemos para o encontrar. E o povo de Deus canta assim. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que Ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor.
é assim que cantamos e andamos nas circunstâncias dessa vida, muitas vezes não ideais. E como corpo do Senhor, cantamos assim sempre, alimentando da palavra de Deus a nossa esperança. Lá, lá, e então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo o seu amor. Quando o coração estiver, se lembre de quem Ele é. Amém. Glória a Deus. Ai, tá quase no fim, gente. Vamos ver se vocês conhecem essa. Vamos lá. Jesus Cristo, Rei dos céus. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver. Posso amar toda a morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos céus, nos trouxe a redenção, a esperança. Vamos lá. Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver. Posso amar toda a morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me
Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo Rei nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo Rei venceu, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vamos lá! Jesus a esperança Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Pode sentar, isso aí. Irmãos, eu queria fazer uma última oração pela sua vida. Antes de passar a palavra para o pastor Marcos, para ele dar uns avisos, queria orar por você. Sei que a gente se divertiu aqui, com certeza, cantando as canções. Eu sei que isso foi gostoso para nós. Eu sei que também fomos desafiados e tudo mais. Eu sei que é um momento bom. Talvez você saia daqui falando, nossa, que legal, que momento incrível. Mas não é para isso que esse evento aconteceu. Não é simplesmente para a gente postar na internet ou para várias outras coisas. É claro que a gente faz isso, e legal, boa. Mas esse evento é para a glória de Deus. E para que nós sejamos capazes de entender que o nosso viver é para a glória dele. Então não se esqueça dos desafios aqui contados, provocados e feitos. Não se esqueça disso. Queria orar por você para que Deus incomode o seu coração a viver a palavra. A viver a palavra. Porque às vezes a gente sabe, às vezes nós ouvimos, mas na hora da prática, Tiago, no livro dele, fala que vocês não podem ser ouvintes apenas, mas praticantes da palavra. Então eu queria orar por todos nós, por você e por mim, para que essas palavras cantadas, elas não fiquem apenas nas palavras, palavras e palavras e palavras, como já disse Cássia Eller uma vez. E saia daqui, e que a gente viva isso. Então baixe sua cabeça, deixa eu orar. Pai eterno, santo, glorioso, tremendamente bom, amoroso conosco, Senhor Deus, Criador de todas as coisas, dá-nos uma consciência plena de quem nós somos, Pai, e de quem o Senhor é. Nós cantamos, nós oramos, nós ouvimos, nós lemos. O Senhor nos ensinou aqui hoje que esse ensino não fique circunscrito apenas a esse momento no tempo e no espaço, mas oramos, Deus, para que ele transborde
transborde em nosso coração e de nós possa fluir para outras pessoas, para que a gente proclame o Teu Evangelho, para que a gente viva a Tua alegria, para que a gente transmita o Teu bondoso, gracioso e misericordioso amor. Cuida de nós, ó Pai, enquanto nas circunstâncias da vida passamos por aflições e sabemos que temos que lembrar de quem o Senhor é e do que o Senhor fez. Cuida de nós, Pai, enquanto confrontados com o nosso pecado, dobrarmos os nossos joelhos e cairmos diante da Tua graça. Venha, Pai, com a Sua justiça amorosa, transforme o nosso coração e capacite-nos, Deus, para viver isso que aprendemos hoje, daqui para frente. Se nós, por acaso, e algum de nós, estiver passando por dúvidas, momentos de terrível transgressão diante da Tua palavra, Pai, incomode o nosso coração, transforma-nos, Pai. Faça-nos entender como o Senhor é extremamente amoroso e nos chama à existência, nos tira da nossa própria cova, nos provê vida enquanto nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Ó Pai, cuida do nosso coração, Deus. Administra em nós a esperança do Teu Santo Filho, o dia em que Ele voltará, para que olhando para o futuro e olhando para essa esperança, nós possamos dar passos seguros aqui nesta vida, proclamando o Teu Evangelho, vivendo a comunhão uns com os outros e contigo, até que o Senhor venha. Em nome do Teu Santo, único, mediador nosso contigo, gracioso, que veio como um de nós, morreu e ressuscitou, e que um dia voltará, no nome dele, de Jesus Cristo, que oramos. Amém. Amém. Uau! Tem que terminar mesmo? Seria bom não terminar, seria bom continuar. Glória a Deus por isso. Nós ficamos muito felizes por Deus nos dar essa oportunidade tão prazerosa, tão maravilhosa. Obrigado mais uma vez a todos que vieram repartir esse momento conosco. Deus abençoe todas as pessoas da igreja, todos os nossos visitantes. Levem o nosso carinho, o nosso abraço. Amanhã tem mais. Pela manhã, às 10 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. O Guilherme vai fazer a abertura da Escola Dominical com algumas canções. Então, você que costuma chegar só para a aula, amanhã chegue mais cedo, tá? Que é ele que vai estar só na abertura, tá? Depois a Escola Dominical vai ser normal, nós teremos as aulas como sempre temos. À noite, nós teremos o nosso culto, todos estão convidados a estarem conosco, né? Eu sei que há várias pessoas de outras igrejas aqui, os pastores, o pastor Renato vai ficar bravo se eu convidar o pessoal lá de Três Riachos, vão lá, né? Mas os demais estão convidados a celebrarem conosco amanhã às 19 horas. Será um momento muito especial. Nós estamos falando para o pessoal da nossa igreja, chegue cedo, né? Porque a nossa igreja tem lotado normalmente. Então, amanhã nós colocamos mais cadeiras, obviamente. Faremos isso amanhã, mas chegue cedo. Acho que era isso os avisos. Antes de liberá-los, nós vamos ter a nossa esfirra, tá? É vendida, tá, queridos? Infelizmente não podemos oferecer de graça para todos. R$5 cada uma. Esse trabalho da cantina, ele reverte para os ministérios da nossa igreja. Hoje e amanhã será em prol da UMP, né? Então, será revertido em os jovens, né? Querem participar do ER Sul, que será lá em setembro em
Gravataí, Rio Grande do Sul, estão se preparando para isso. Então, a nossa cantina funciona aqui, já já vamos abrir as cortinas ali, você pode chegar até ali e se servir. Esqueci de alguma coisa aí, gente? Tudo certo? Glória a Deus por isso. Guilherme vai estar aí para aquela foto. Espero, né? Não suga muito ele, tá? Deus abençoe, gente. Vão em paz. Até amanhã, se Deus quiser.